Oiê, 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 oiê. A gente vai estar inaugurando um canal no YouTube, onde os professores do Sigma estarão dando toques, dicas sobre os grandes vestibulares. E eu, seu amado professor Beach, vou estar aqui falando sobre as principais obras das principais universidades, entre elas a UEL, a UEM, a Federal. Então nos acompanhe semanalmente que a gente vai estar aqui conversando com você sobre essas grandes obras, ok? Toda vez que a gente vai se deparar com um livro de poesia, um dos critérios que faz com que os alunos me questionem a leitura de poesia é que por não ter uma narrativa, não ter um enredo, a gente acaba não tendo assim uma absorção em síntese do que o livro poderia falar. Porque a poesia é uma coisa abstrata. Às vezes o escritor está refletindo sobre o que é o amor, sobre o que é a vida, sobre o que é o ódio. Então não dá para a gente ler um livro de poesia e depois contar a historinha do livro. Então uma coisa fundamental para você que vai ler o livro da Adélia Prado, Bagagem, que precisa utilizá-lo no vestibular. A primeira informação é assim, o livro ele é estruturado em partes. E cada parte, tematicamente, força a poesia numa direção. Então, quando você abre o livro da Adélia Prado, a primeira parte chama o modo poético. E você vai encontrar mais ou menos 66 poemas, onde a escritora faz questão de explicar ao leitor a ideia de que a poesia é uma conquista da linguagem. Não basta apenas falar, você tem que saber como falar. O importante é o como na poesia. E a partir daí, a Adélia ensinando essa ideia que vai gerar a metalinguagem dentro da poesia, ela nos leva a refletir sobre os principais temas dela. A segunda parte do livro, ela tem o título de Um Jeito e Amor. E aí, claramente, a Adélia Prado, depois de passar toda uma percepção da conquista da linguagem poética, agora ela vai trabalhar essa visão do que é o amor. E de como o amor pode nascer de um simples conceito, de um gesto, ou como diria o próprio título, de um jeito. E o que é mais interessante, voltando à primeira parte do livro. O poema de abertura do livro chama-se Com Licença Poética. E a Adélia Prado ela vai estabelecer um diálogo em alto nível, que a gente chama de intertextualidade ou paródia, com o Drummond, que é um dos poetas favoritos da Adélia Prado. Com Licença Poética é uma referência direta ao Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, que fala: Quando nasci, o anjo torto desses que vive na sombra disse: Vai, Carlos, ser ghost na vida. E toda a estrutura do poema, que é gerado por 7 estrofes, daí Poema de Sete Faces, revela o modo do Drummond pensar a poesia. A Adélia, em 1976, 46 anos depois do lançamento desse poema do Drummond, ela estrutura o mesmo poema a partir de uma visão feminina. E é isso talvez a grande novidade da Adélia, que segue uma linhagem que vem de grandes escritoras do Brasil, passando principalmente pela Clarice Lispector. O poema Com Licença Poética fala: Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para uma mulher, essa espécie ainda envergonhada. E a partir desse diálogo entre a visão masculina do Drummond e esse olhar feminino da Adélia, a gente vai ter então uma marca dela de como ela vai apresentar o amor. O amor para a Adélia é um amor numa visão feminina. E aí ela vai apresentar uma variação de mulheres que pode existir na mesma mulher. O final do poema Com Licença Poética fala: mulher é desdobrável e eu sou. Portanto, a Adélia Prado, ao apresentar sua visão sobre a vida e sobre o amor, vai apresentar várias visões femininas sobre esse assunto. Vai ter a mulher tímida, vai ter a mulher idealizada, vai ter a mulher que tem ciúme, vai ter a mulher que vai batalhar pelo que ela quer, vai ter a mulher que vai ser silenciosa diante do mundo machista. Então, diante de todas as possibilidades que uma mesma mulher pode ter de várias mulheres, a Adélia focaliza a segunda parte do livro, Um Jeito e Amor. Quando a gente entra na terceira e na quarta parte do livro, nós temos uma parte chamada Sarça Ardente 1, Sarça Ardente 2. Você pode falar que, apesar do mesmo nome, a parte número 2 seria uma intensificação do apresentado na parte 3. O que acontece então? A palavra Sarça Ardente está ligada à memória. Então, como a Adélia escreve esse livro aos 40 anos de idade, e daí o nome do livro é Bagagem, porque representa a bagagem de vida que ela teve, a bagagem de leitura que ela teve, então ela tem muito passado, muita memória para reconstruir poeticamente. Então a Sarça Ardente seria aquilo que vai queimar na gente, que a memória traz daquilo que a gente viveu. Então, na Sarça Ardente 1, ela vai lembrar de coisas assim que seriam assim ligadas ao mundo familiar, e na parte número 2,
é também assim um momento que ela liga ao mundo familiar, mas, por exemplo, está ligada a um tema da saudade mais forte, como a presença da morte. E a partir daí você configura um livro nessa estrutura, modo poético, Um Jeito e Amor, Sarça Ardente 1, Sarça Ardente 2, e o livro termina com um poema chamado Alfândega, porque nada mais justo de um livro chamado Bagagem do que você ter que passar pela alfândega para ainda continuar sabendo o que você vai carregar ou não vai carregar. E do cotidiano, de uma religiosidade católica e cristã, de uma visão feminina, nasce a maior poeta contemporânea do Brasil, Adélia Prado. Muito obrigado por nos assistir, nos acompanhar. Se inscrevam aqui, tá? Não esqueçam de dar joinha, compartilhe com seus amigos. Aquele abraço.